Olá pessoal, professor Rafael Rocha falando. Eu vou fazer aqui um comentário rapidamente sobre a polêmica, né, que surgiu com a edição da Lei Complementar 190 de 2022. Né? Essa Lei Complementar 190 ela veio alterar a nossa Lei Candir, a Lei Complementar 87 de 96, tá? E aí era um assunto que já havia sido alterado pela Emenda 87 de 2015, mas criou-se uma grande polêmica. A gente vai ver por quê. A gente vai entender se realmente, né, os estados poderão, de fato, cobrar desde 5 de janeiro, que foi a data da publicação da Lei Complementar, o diferencial de alíquotas do ICMS nas situações envolvendo o não contribuinte do imposto. Tá? Vamos dar uma olhadinha no que diz aí a legislação, no que diz essa lei complementar. O artigo 3º da Lei Complementar 190, né, ele diz o seguinte: essa lei complementar entra em vigor na data da sua publicação, observado quanto à produção de efeitos o disposto na linha C do inciso 3 do caput do artigo 150. Tá? O 153C fala tão somente da noventena. Ok? E aí, o que acontece? Ele está dizendo basicamente o seguinte: olha, a produção de efeitos dessa lei complementar, ela vai se dar daqui a 90 dias, tá? A contar da publicação. Só que, obviamente, a gente sabe que o ICMS ele é um imposto que não excepciona nem a anterioridade do exercício e nem a noventena. Portanto, a despeito da lei complementar trazer essa observação, entendo que ela é inaplicável. Deve ser observada a anterioridade nonagesimal, porém também a anterioridade do exercício prevista no 153B da Constituição. Tá? E aí a gente vai ver por que tem que ser observado, né, ambos os princípios. No artigo 4º, que foi alterado pela Lei Complementar 190, a gente tem lá o parágrafo 2º, né, foi renumerado, aí na verdade a gente só tinha um parágrafo único no artigo 4º, agora a gente passou a ter um parágrafo 1º, que era o antigo parágrafo único, e um parágrafo 2º. No parágrafo 2º tem lá: é ainda contribuinte do imposto nas operações ou prestações que destinem mercadorias, bens e serviços a consumidor final domiciliado ou estabelecido em outro estado. Ele está falando aqui de operações e prestações interestaduais, né, para consumidores finais. Em relação à diferença entre a alíquota interna do estado de destino e a alíquota interestadual, ou seja, DIFAL. 1. O destinatário da mercadoria, bem ou serviço, na hipótese de contribuinte do imposto. 2. O remetente da mercadoria ou prestador de serviço, na hipótese de o destinatário não ser contribuinte do imposto. Ok? Então, tem uma outra alteração, né, também em relação ao momento. Ele fala que o momento da ocorrência do fato gerador do ICMS traz situações envolvendo, né, o DIFAL em operações com não contribuinte. Tá? E aí acontece o seguinte, olha, essa lei complementar ela passou a prever, né, ela introduziu, na verdade, ela internalizou aquela alteração que tinha sido promovida lá pela Emenda 87 de 2015, porém no texto constitucional. Lembrando que a Constituição, por si só, tá, ela não institui tributo algum. Né? A Constituição, ela outorga, ela entrega competência para os entes federados para que estes instituam os tributos. Né? E a gente não tinha, até a edição da Emenda 87 de 2015, a possibilidade, né, de um Estado exigir o DIFAL em operações interestaduais para consumidores finais, quando esse meu consumidor final fosse um não contribuinte. Né? E aí a gente vai mostrar para vocês o cenário, como que era antes da emenda. Tem aí, ó, antes da Emenda 87, uma saída interestadual a consumidor final, destinatário, né, e esse destinatário consumidor final não era um contribuinte, aplicava-se a alíquota interna e o imposto era devido tão somente ao Estado do remetente. Tá? Então o imposto era devido à alíquota interna ao Estado do remetente. E aí, ok, nos casos destinados lá ao contribuinte, eu tinha alíquota interestadual para o Estado do remetente e diferencial de alíquota para o Estado do destinatário. Perfeito. Porém, com a Emenda 87, eu passei a ter, no caso de um destinatário não contribuinte,
alíquota interestadual para o remetente e diferencial de alíquota, já sem repartição desde 2019, para o estado do destinatário. Então, surgiu aí, né, uma nova hipótese de incidência. Né? A gente teve uma alteração na hipótese de incidência, a gente teve uma alteração na figura do contribuinte do imposto, a gente teve uma alteração na figura da base de cálculo, tá? Que são todos elementos integrantes da regra matriz de incidência, né? E, portanto, a Constituição alterou, né? Foi alterada pela Lei Complementar de 87 de 2015. E, portanto, para que seja possível exigir, né, o tributo com base nessas alterações promovidas pela emenda 87, eu preciso alterar a legislação também, né, a legislação infra. E aí, o Supremo, na ADI 5469, basicamente, ele falou o seguinte, olha, os estados, né, eles vão poder cobrar o DIFAL nas operações envolvendo não contribuinte, quando esse meu destinatário, consumidor final nas operações interestaduais, ele for o não contribuinte, até 31 de dezembro de 2021. A partir daí, se não tiver lei complementar, acabou, né? Porque o STF entendeu que se cortasse, né, de imediato ou retroativamente, ia prejudicar e impactar, de certa forma, na economia dos estados. Ok. E isso que decidiu o Supremo. O que aconteceu? A lei complementar, como eu falei, 190 de 2022, ela é de 5 de janeiro de 2022. Né? E aí, inicialmente, pelo que a gente viu, vou até colocar aqui de novo na tela para vocês. Está dizendo lá, ó, ela entra em vigor na data da sua publicação e vai produzir efeitos depois de 90 dias da publicação, né? Observando a noventena. E aí o questionamento se deu, olha, apesar da lei complementar estar dizendo isso aqui, ela está claramente afrontando a Constituição, porque o ICMS, né, já que houve alteração em alguns dos critérios da regra matriz de incidência do imposto, na Constituição, pela emenda 87 de 2015, e agora a lei complementar está passando a prever também essa situação, né? É necessário que seja observado tanto o princípio da anterioridade do exercício, quanto o princípio da noventena. Tá? E o principal questionamento que eu tenho visto é nesse sentido. O pessoal falando, olha, não, isso aí tá um absurdo, tem que esperar não só a noventena, mas a anterioridade ao nonagesimal. Então, só em 1º de janeiro de 2023, né, que vai poder cobrar. Ok, mas particularmente eu entendo que não é só isso. Tá? Inclusive, eu trouxe um julgado de uma situação semelhante em que o Supremo falou assim, olha, mudou a Constituição, ok, ela foi emendada. Mudou a legislação, né, sobre normas gerais, no caso. Houve uma lei alterando a Lei Candir, nossa Lei Complementar 190. Porém, isso não é necessário ainda para que os estados possam cobrar o imposto com base nessas alterações promovidas. Por quê? É essencial que os estados alterem a legislação local. Então, é essencial que cada estado promova uma alteração desse tipo, como foi feita na Lei Complementar 87, né, nas suas leis estaduais. Tá? E aí eu trouxe aqui um julgado e vou comentar com vocês, para vocês entenderem um pouquinho. Era no caso aí do ICMS importação. Né? O ICMS importação ele tinha uma regra anterior à emenda 33 de 2001, e com a regra da emenda 33 de 2001, basicamente é o seguinte, importou, pagou o imposto. Tá? Não me interessa se é contribuinte, se não é, pessoa física, jurídica, se é mercadoria, se é bem para uso pessoal, não interessa. Importou, pagou. Tá? E aí, o Supremo falou sobre esse assunto, por quê? Porque ele entendeu assim, olha, não basta a emenda 33 de 2001 para os estados saírem cobrando. A Lei Complementar 114 de 2002 veio na sequência e alterou a Lei Candir. O Supremo falou, não basta a Lei Complementar 114 de 2002 para os estados saírem cobrando. O Supremo falou, é necessário ainda que os estados promovam as alterações devidas nas leis locais e que sejam observados os princípios da anterioridade do exercício e da noventena. Tá? Então vamos dar uma olhada rápida no julgado. Ele fala lá, olha,
A validade da constituição do crédito tributário depende da existência de lei complementar de normas gerais. Na época foi a Lei Complementar 114 de 2002. Eu posso simplesmente fazer uma alteração aqui, ó, e pensar na Lei 190 de 2022. E de legislação local, tá? Resultantes do exercício da competência tributária. Então, eu preciso de a existência de uma lei complementar de normas gerais, que eu já tenho, mas eu preciso da legislação local também, tá? Exercendo de fato a competência tributária, contemporânea à ocorrência do fato jurídico que se pretenda tributar. Modificações da legislação federal ou local anteriores à emenda 33 de 2001, a que se falava da importação, mas a gente pode pensar na emenda 87 de 2015, não foram convalidadas, na medida em que inexiste o fenômeno da constitucionalização superveniente no nosso sistema jurídico. A ampliação da hipótese de incidência, da base de cálculo que a gente teve e da sujeição passiva da regra matriz de incidência tributária, realizada por lei anterior à emenda 33 e à lei complementar 114, não serve de fundamento de validade a tributação de operações de importação realizadas por empresas que não sejam comerciais ou prestadoras de serviços de comunicação ou de transporte intermunicipal e interestadual, né? Falava que à época não se podia exigir o ICMS na importação quando essa importação era realizada por um não contribuinte. E aí vem o último item. A tributação somente será admissível se também respeitadas as regras da anterioridade, cuja observância se afere com base em cada legislação local que tenha modificado adequadamente a regra matriz e que seja posterior à Lei Complementar 114. Né? Então, acho que o que eu tenho visto é o pessoal focar muito só, já temos a Lei Complementar 190, então agora respeita a noventena, respeita a anterioridade do exercício, que a Lei Complementar 190 já pecou ao não fazer essa observação, né? E aí, ok, em 1º de janeiro de 2023 já pode sair cobrando. Já pode sair cobrando desde que os estados alterem as suas leis locais, passando, né, digamos assim, a reproduzir essas alterações que foram introduzidas pela Lei Complementar 190. Tá? Então, aí sim, eu vou ter a emenda 87 de 2015, vou ter a Lei Complementar 190 de 2002 e terei as leis estaduais, né, prevendo essas novas situações, ok? E aí sim, eu vou considerar, né, a partir da publicação da lei local, da lei estadual, aquela data de publicação como marco para eu aferir se de fato serão observados os princípios da anterioridade do exercício e da noventena. Tá ok? Então, esse era o comentário que eu tinha a fazer a respeito da Lei Complementar 190 e das alterações por ela promovidas, né, e dos efeitos. Certamente a gente vai ter aí mais uma judicialização a respeito do assunto, né? Agora, por causa do problema na Lei 190, mas vamos acompanhar os próximos capítulos dessa novela, tá ok? Um abraço a todos e até a próxima.